Fui fazer a ultrassom de retorno do meu DIU. Quando a médica me falou o que ela viu, eu desmaiei. Não tô zoando, eu desmaiei. Só pra contextualizar, eu tenho 2 filhos, uma bebê de 1 ano e uma criança de 2 anos. Resolvi colocar o DIU de cobre pela segunda vez, porque antes de eu ter filhos, eu tinha o DIU de cobre. E a primeira vez que eu coloquei, tinha doído muito. Eu tive 2 partos naturais, não tomei anestesia nem nada, sobrevivi a esses 2 partos e foi maravilhoso. Aí na hora de colocar o DIU pela segunda vez, pensei, agora que o útero já mexeu um pouquinho, né, que já deu uma dilatada, criei sérias esperanças de que não fosse doer, ou que fosse doer bem menos. Fiz a consulta, solicitei o DIU. Na hora de colocar o DIU, doeu muito. Doeu muito. Gente, eu tive reação vasovagal. Uma resposta do sistema nervoso quando você passa ou por uma situação de trauma, de estresse ou uma dor muito intensa que você fica enjoada, mas você não consegue vomitar. A pressão, ela cai drasticamente, parece que você vai desmaiar, mas você não desmaia. É uma coisa horrorosa que você só quer que acabe. Pra vocês terem ideia, nos meus 2 partos, na hora que eu entrei no expulsivo, eu tive essa reação vasovagal. E eu não recomendo. Senti muita dor pra colocar o DIU dessa vez. Foi pior do que da outra vez. Eu senti muita dor de contração uterina. Isso perdurou por mais de uma semana. Eu não tive nenhum sangramento. Eu não voltei a menstruar desde que a minha bebê mais nova nasceu. Não tive nenhum sangramento, nem em função de DIU, nem porque a menstruação voltou. Nada. Nas primeiras relações sexuais, depois que eu coloquei o DIU, eu senti dor. Já comecei a ficar tensa, pensando que o meu organismo poderia estar tentando expulsar esse DIU. É procedimento, depois que você coloca um DIU, você tem que fazer um ultrassom endovaginal para verificar o posicionamento daquele DIU. E eu fui lá hoje fazer esse ultrassom. Colocou o aparelhinho lá, procura o DIU, nada de achar o DIU. Procura se não tem outra coisa aí, porque eu tava com medo dela chegar e falar assim, tá tudo certo, tem 2 braços, 2 pernas, não tinha nenhum neném. Vi um negocinho assim que talvez poderia ser o DIU. Ela falou assim, olha, eu acredito que esse local aqui possa ser o DIU, mas não tá dando pra ver claramente. Vamos introduzir aquele aparelhinho que a gente faz preventivo, porque se a cordinha do DIU tiver ali, eu vou conseguir ver. Ela colocou o aparelhinho, olhou e não viu o DIU. De onde foi parar esse DIU? Ela falou assim, ou você pode ter expulsado o DIU, ou pode ter acontecido dele ter perfurado o útero e aí a gente tem que fazer uma cirurgia. Na hora que ela falou perfurar o útero, parece que veio voltando na minha memória toda aquela dor que eu tinha sentido recentemente de colocar o DIU. Eu falei assim, eu vou desmaiar. Gente, ficou tudo preto. Não sei quantos minutos eu fiquei desacordada, provavelmente foi rápido. E aí, quando eu abri o olho, tava a médica e a enfermeira em cima de mim, me acudindo. E a vergonha que eu passei, uma suadeira. Gente, a pessoa que me passa por 2 partos naturais desmaiou numa situação dessa. Elas ligaram pro meu marido, ele foi até lá e a gente foi junto pra poder fazer o raio-x, que a gente foi em busca desse DIU. Gente, eu não sabia disso. Pode sim acontecer do DIU perfurar o útero. Se o organismo for expulsando ele e ele entrar em algum lugar lá que perfura o útero. Por que ninguém fala isso quando a gente vai fazer a consulta de colocação do DIU? Por que ninguém te fala que pode doer para um Pode doer muito, ninguém fala sobre isso. Fomos fazer o raio-x, a gente achou o danado do DIU. Olha aqui onde é que ele tá. Ele tá bem aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Significa, sabe o quê? Que ele saiu do lugar. Voltei na médica e falei, tá, beleza, ele saiu do lugar, mas ele ainda tá funcionando, né? Ela... O Dilmirena, que é hormônio, não necessariamente tem que ter uma posição X para ele ficar, porque vai estar hormônio ali no seu útero. Agora, o DIU de cobre, não. Ele precisa estar numa determinada posição para ele ser eficaz. E do jeito que ele tá aí, ele não tá funcionando. Você está total desprotegida. Tem como mexer aí para voltar ele pro lugar? Não. Tem que tirar. E não tem como tirar simplesmente puxando a cordinha, porque a cordinha não tá lá, porque ele tá fora do lugar. Eu vou ter que fazer um procedimento para tirar esse DIU que tá aqui no meu corpo fora do lugar e que não serve para nada. Agora eu te falo. Aquele sofrimento todo foi para quê? Para nada.